Estás a ouvir PhD Journeys in Design, um podcast apresentado pelo Grupo Redes sobre as aventuras de investigação dos doutorados em Design pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Neste episódio vamos falar com Bruna Moreira, que concluiu o doutoramento no Brasil em 2016, com um período de investigação na Faculdade de Arquitetura de Lisboa e investigou sobre gestão do design na prática em empresas. Olá, Bruna. Olá, Ana. Obrigada por estás aqui connosco hoje. Conta-nos o que é que pretendias descobrir com a tua investigação? Qual era a tua inquietação? Bom, primeiro de tudo, eu que agradeço participar, é um prazer estar aqui dividindo, né, essa experiência incrível do doutorado. E a gente já começa com uma pergunta super, super audaciosa, assim, complexa, né? Mas pronto, resumidamente, eu comecei a minha investigação, aquilo que me deu o brilho nos olhos para eu entrar para o doutoramento foi a minha percepção do quanto o design ele poderia ser mais bem utilizado dentro das empresas. O que eu quero dizer com mais bem mais bem utilizado? Eu tinha uma hipótese, né, de que as competências dos designers elas não eram tão bem aproveitadas, elas muitas vezes até eram subutilizadas dentro das empresas. E eu tinha vontade de, então, começar a fazer uma investigação para entender como que a gente poderia inserir o design de uma forma mais integral dentro das empresas, né? Então, super audacioso, assim, a minha inquietação, mas foi exatamente nessa perspectiva que eu iniciei o meu processo de, bom, eu quero fazer um doutoramento e eu quero estudar mais em relação a isso. E a partir daí começou um mundo, né? Se abriu um mundo, porque vocês podem imaginar que tem muita coisa que envolve essa minha pesquisa. E até um comentário que eu gostaria de fazer é que quando a gente começa o doutorado, quando tem essa inquietação, a gente sempre vem com uma ideia enorme, né? Sim. Que bom que não foi só comigo. E aí, aos poucos, a gente começa a perceber que, bom, não dá para abraçar o mundo, essa ideia é muito grande, a gente precisa dar uma lapidada na ideia, precisa começar a tornar ela mais viável, até porque o doutoramento, ele tem um tempo X, né, para ser cumprido, e normalmente a gente precisaria de uns 30 anos para fazer o doutoramento com a ideia inicial que a gente tem em mente. Mas foi isso, assim, esse foi o meu iniciar do doutoramento. Eu quero entender como é que a gente consegue inserir o design de uma forma mais integral, mais longitudinal dentro das empresas, né? E como eu sou uma pessoa bastante prática, assim, apesar de ter uma vida acadêmica, bem longa, assim, bem intensa, eu sempre associei as minhas pesquisas ao universo prático, e até depois eu posso contar um pouquinho mais em relação a isso, mas por isso que eu conectei já a minha vontade de fazer um doutorado com uma pesquisa que tivesse dentro das empresas para entender o design, como é aplicado, como que eu poderia impactar isso de alguma forma. Pois, então, e como é que foi esse processo? Quer dizer, foi fácil entrar em empresas? Porque às vezes há esta dificuldade estamos aqui nesta redoma académica, de conseguirmos sair e entrar em empresas. Como é que isso aconteceu? Então, bom, primeiro de tudo, antes de responder isso, eu só preciso dar uma contextualizada. Pelo meu sotaque, já deu para perceber que eu sou brasileira, e eu iniciei o meu doutoramento na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois eu tive um período de intercâmbio na Universidade de Lisboa, mas pronto, eu iniciei lá. E lá eu tive muita sorte de entrar num grupo de pesquisa que se chama IICD, que é o Instituto de Inovação, Competitividade e Design. E esse instituto está dentro da universidade, ele era, na altura, coordenado pelo meu orientador, e ele tinha como objetivo, então, fazer essa interface entre as empresas e a universidade, porque sim, existe essa redoma ou esse muro que separa esses dois universos, e o meu orientador, então, ele queria diminuir esses muros e queria colocar os orientandos dele dentro das empresas, e ele começou a prospectar muitas empresas. Então, quando eu cheguei passei no processo seletivo do doutorado, entrei no doutorado, as empresas elas já estavam
dentro do grupo de pesquisa. E isso foi uma sorte enorme, assim. Nós tínhamos, na altura, 5 empresas que ele mesmo, o meu orientador, que é o coordenador desse projeto, ele tinha angariado essas empresas, ele entrou dentro das empresas e disse, olha, eu tenho um instituto dentro da universidade, a gente quer fazer isso, isso e aquilo, queremos trabalhar dessa forma e queremos saber se vocês estão dispostos, né? E as empresas toparam. Empresas grandes, de porte grande, acima de 500 funcionários cada empresa, atuando em diferentes setores, o que foi bastante interessante, assim, para todas as pessoas que estiveram envolvidas dentro desse grupo de pesquisa. Mas é claro que a história não tem só todo esse lado lindo, apesar das empresas elas estarem presentes e estarem querendo participar no dia a dia, que eu digo porque eu fiquei 2 anos dentro dessas empresas, no dia a dia é claro que aconteceram dificuldades, é claro que existiram resistências, mas tudo isso também foi aprendizado e foi principalmente insumo para eu entender as dificuldades do design no dia a dia dentro das empresas, né? Mas pronto, existe essa resistência, infelizmente existe essa resistência das empresas, mas nesse caso não foi uma resistência da gente propriamente entrar dentro delas, foi de começar a cutucar na ferida e começar a querer abordar algumas questões ali, daí começou a ser um pouco mais, eu não digo mais difícil, mas nem sempre tão fácil, assim. Uhum. E como é que se consegue, então, contornar essa resistência nas empresas? Olha, é que existem vários tipos de resistências, né? Se a gente começar a falar de resistências nas empresas, são inúmeras situações e resistências nas empresas, sobretudo relacionadas ao design, elas são maiores ainda, assim. Então, eu fiquei 2 anos dentro dessas empresas e antes de... Como é que eu descobri essas resistências? Primeiro eu fiz um processo de coleta de dados, né? Eu tenho mais de 100 horas de coleta de dados dentro dessas empresas para primeiro tentar entender o mindset das pessoas em relação ao design, trabalhando com pessoas que estavam em diferentes níveis dentro da empresa, e eu falo níveis não só hierárquicos também, mas não só hierárquicos, mas diferentes setores para tentar entender, bom, como é que o design está sendo inserido aqui, como que essas pessoas compreendem o design e tudo mais. Aí quando eu fiz isso, eu entendi quais eram as resistências, porque a primeira coisa que eu precisava fazer era saber onde eu estava pisando e entender, bom, que tipo de resistência que eu tenho. No momento que a gente sabe o que está acontecendo e pronto, quais são os problemas, quais são as resistências, a gente começa a criar alguns tipos de estratégias, né? E eu tenho, só para tu teres uma ideia, esse primeiro momento inicial, assim, de eu entender quais eram os tipos de resistências que tinham dentro das empresas, eu comecei a colocar todos os fatores críticos de sucesso, que eu chamava assim, fatores críticos de sucesso para o bom desempenho do design dentro dessa empresa, quais são as evidências e que tipo de efeitos nocivos que isso pode ter em médio e longo prazo para a empresa. E aí, toda vez que eu saía de alguma coleta de dados, que eu pesquisava e tentava entender essas evidências, eu chegava em casa e eu ia completando essa minha tabela e ia colocando. Eu cheguei numa tabela de 12 páginas. Mas pronto, então eu categorizei, porque é claro, a gente tem alguns tipos de resistências relacionadas ao cunho operacional, tem outras relacionadas ao cunho do desenvolvimento de projeto em si, outras relacionadas a processos, outras relacionadas a recursos humanos, outras relacionadas muitas à comunicação. Eu descobri que a comunicação é um fator super decisivo assim, dentro da empresa no que diz respeito ao processo de design, ao workflow do design dentro da empresa. E aí, para cada uma dessas resistências, eu fui criando estratégias para conseguir combater. Então, eu não consigo te responder assim, olha... Pois. Essa é a resposta, assim. Foi um trabalho de formiguinha,
Acho que o primeiro de tudo, para diminuir essas resistências, é fazer também na altura as pessoas perceberem de que aquele movimento que estava acontecendo na empresa era benéfico para todos e que todo mundo ia se beneficiar, porque uma vez que a empresa começa a compreender o design de uma forma mais integral e ela começa a executar o design de uma forma mais global, a empresa se beneficia, o funcionário dessa empresa se beneficia, talvez ele tenha até uma trilha na carreira dele dentro da empresa com outras oportunidades, ele vai crescer, a empresa vai enxergar ele com outros potenciais. Então, na verdade, a gente precisa criar aquela sensibilização de que todo mundo vai ganhar nesse processo, né? Porque não adianta a gente entrar na empresa e querer começar a estabelecer algumas formas de conduta ou algumas situações sem a pessoa perceber o quanto ela pode ser beneficiada. Então, o primeiro movimento, e isso é uma coisa muito minha, assim, eu senti essa necessidade de mostrar para as pessoas o quanto elas poderiam sair ganhando nesse processo, e que eu estava lá para ajudar e eu não sabia mais do que ninguém. Eu queria, na verdade, era tentar trazer um pouco do outro lado do muro o repertório de, olha, a gente pode trabalhar o design de uma forma mais integral e tudo que vocês fazem aqui é legítimo e funciona muito bem, tanto é que são empresas enormes e super reconhecidas no Brasil, mas se calhar a gente pode dar um upgrade nisso, né? Então, o primeiro movimento, assim, de vamos diminuir as resistências é todo mundo criar empatia e um sentimento de pertencimento ao processo que estava acontecendo lá dentro, para daí começar a estabelecer algumas ações mais técnicas. Mas eu acho que o primeiro movimento foi um movimento muito mais de humanização, do ponto de vista assim, de compreensão do processo, do que um movimento técnico e de estabelecer o que é o design e como que o design está no nível estratégico e como que o design pode estar no nível tático, no nível operacional. E então como é que daqui... como é que esse teu processo chegou aqui à Universidade de Lisboa? Como é que... Então, essa é uma história incrível. Outra história, eu sou muito, muito, muito sortuda. Eu fazia parte do ICD, que é esse instituto que eu comentei, que eu era uma das doutorandas lá. E quando a gente começou a trabalhar, eu digo trabalhar entre aspas, né? Quando a gente entrou nas empresas e passou dessa parte inicial de compreender as empresas, a gente começou a criar ações para começar a introduzir conteúdos relevantes em design, fazer atividades, para começar a gerar começar a criar um tipo de conhecimento diferente dentro da empresa. E aí, para isso, a gente começou a fazer parcerias com investigadores do mundo inteiro. Investigadores dos Estados Unidos, da França, da Espanha, inclusive de Portugal, pela pessoa da professora Rita Almendra, que ela então foi na altura convidada a ir para o Brasil para participar dessas nossas imersões que nós tínhamos dentro das empresas. Eu falo nós porque o grupo de pesquisa do ICD na altura, eu era doutoranda, mas tinha outros mestrandos e tinha o meu orientador, tinha outros professores, e a professora Rita Almendra chegou lá, fez alguns trabalhos assim dentro das empresas, dando palestras, fazendo workshops, e era uma altura que eu estava sentindo que já não dava mais para... Eu precisava realmente me focar 100% no doutorado. E aí começou a surgir a ideia de eu fazer um intercâmbio e pronto, e me debruçar realmente nos meus dados. Eu tinha muito, 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 muito dado, eu coletei muito dado, tanto, eu tô falando só da parte prática, mas evidentemente eu tive toda uma pesquisa bibliográfica também bastante intensa, e eu precisava me focar, e tinha então conversado com o meu orientador de talvez fazer esse intercâmbio, e inicialmente a ideia era eu ir para Chicago, porque também tinha lá no Illinois Institute of Technology,
tinha uma vertente, assim, de posicionamento de design que é o encontro do que eu estava tentando, assim, fazer dentro da minha pesquisa. Só que chegou a professora Rita Almendra. Nesse processo, eu me apaixonei por ela e eu disse, não, é com ela que eu preciso fazer meu intercâmbio, é claro, é claro. E o detalhe é que eu nunca tinha nem vindo para Portugal. E eu decidi, na verdade, a pessoa da Rita Almendra, que me encantou e que eu me identifiquei muito com ela, assim, o jeito de ser. E aí que veio a Universidade de Lisboa, que também, para minha sorte, é um lugar incrível e foi super bom ter vindo para cá. E aí eu morei 1 ano aqui em Lisboa em 2015 e tive essa super oportunidade de estar aqui. Até tive algumas disciplinas que eu fiz, né? E que foi um momento fundamental, a minha presença, entrar aqui na Universidade de Lisboa e ficar 1 ano aqui debruçada nos meus dados e podendo discutir eventualmente com as pessoas daqui tudo que eu tinha pesquisado lá, eu considero que foi fundamental para eu fazer a tese do jeito que eu queria. Porque muitas vezes... Bom, o que acontece? Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava em 2 universidades. Eu trabalhava 60 horas por semana e eu fazia o doutorado. E eu fazia o doutorado dentro de empresas. Então, foi bem intenso e eu tinha basicamente assim, uma manhã, uma noite durante a semana para conseguir estudar, e tinha sábado e domingo, que aí, claro, era manhã, tarde, muitas noites de sábado e domingo para trabalhar com isso. Mas nesse processo assim tão intenso de trabalho e doutoramento, eu percebia que eu estava com muitos dados, que eu podia fazer uma coisa muito legal, só que eu estava já muito acima do meu limite físico, do meu limite mental, eu estava muito cansada. E aí, quando eu vim para cá, eu disse assim, olha, foi perfeito, foi bom, assim, eu ter tido a oportunidade de discutir com a Rita os meus dados, as disciplinas que eu fiz, eu pude, em alguns momentos, conversar com os meus colegas, foi super importante, e aí sim eu consegui fazer a tese do jeito que eu gostaria de fazer. Eu consegui parar esse 1 ano e me dedicar exclusivamente para o doutorado, e acho que eu gosto da minha tese hoje em dia. Isso é bom. É bom porque nem todo mundo gosta, né, da sua própria tese. Eu gosto da minha tese porque eu realmente consegui fazer um matrimônio assim com a minha tese, e eu fiquei 1 ano, todos os dias, 8 horas por dia, focada em entender tudo o que tinha acontecido no meu processo de doutoramento nos últimos 2 anos e meio, que era o período que eu estava no Brasil, que eu estava nas empresas, e eu realmente consegui fazer uma coisa que eu gostasse, sobretudo que eu acreditasse, e que eu acredito ainda que pode ajudar as empresas. E então foi um momento super especial na minha vida, tanto é que eu voltei para Lisboa, porque foi super importante, assim, esse vínculo com a Universidade de Lisboa. E, já percebemos que no tempo no Brasil existiram limitações no trabalho de campo, né, nas empresas, e depois cá, quando passámos para a Faculdade de Arquitetura e para o tempo que estiveste cá, que limitações é que tiveste nessa fase do doutoramento, de análise e tudo mais? Olha, eu não considero assim que eu tive limitações, mas eu tive alguns pontos importantes, que foram pontos de virada bem importantes que aconteceram enquanto eu estava aqui na Universidade de Lisboa. A começar que eu cheguei aqui, eu tinha, então, 100 e tantas horas de coleta de dados, eu tinha 222 páginas escritas já na minha tese de doutorado, e quando eu cheguei, eu estava na minha primeira semana em Lisboa, na minha primeira semana na Universidade de Lisboa, eu disse, eu preciso ler esse trabalho inteiro de novo, eu preciso ouvir todas as minhas entrevistas, eu preciso
ter a big picture de novo, de tudo isso, para eu entender o que eu tô fazendo aqui e, sobretudo, o que eu quero fazer. E aí, nesse momento, eu percebi que eu estava dando um direcionamento pro meu trabalho que eu não queria. E foi aqui, assim, eu acho que talvez tenha sido, de novo, não é uma limitação, ou se foi a limitação, eu pude usar isso a meu favor, mas o fato é que, para encurtar a história, eu falei com o meu orientador do Brasil, eu conversei com a Rita, e eu disse, olha, eu não estou satisfeita com a forma como o meu trabalho está andando, eu não estou mais feliz com o meu objetivo geral, não, eu acho que ele já se transformou, eu não estou satisfeita com a forma como o trabalho está estruturado, como os capítulos estão estruturados, eu quero começar um trabalho do zero. Uau! E eu tava menos de um mês aqui em Lisboa quando eu tive essa síncope. Porque uma pessoa, depois de 2 anos e meio no doutorado, resolve pegar um trabalho de 222 páginas e dizer isso não me representa. Foi um espasmo que eu tive naquele momento, mas eu não me arrependo. E eu abri um Word do zero e eu comecei a reescrever todo o meu trabalho, a estruturar todo o plano da minha pesquisa. Bom, comecei a desenhar literalmente qual era o meu objetivo, que tipo de conhecimentos e informações eu tinha naquela altura, o que aconteceu, quais foram os fatos que aconteceram para eu perceber que esse meu objetivo ele também foi modificando até eu chegar aqui, e eu fiz esse desenho e ele está na minha pesquisa. Para também, eu acho importante, né, a gente dizer o percurso que a gente fez. Então, talvez a minha grande limitação era, eu tinha 11 meses para refazer todo o meu doutoramento. E aí, tanto o Maurício, meu orientador do Brasil, quanto a Rita, eles me acolheram, eles disseram, olha, Bruna, isso vai ser bem intenso, mas se tu estás disposta, a gente só tem a te apoiar. E eu acabei 45 dias antes do previsto de refazer toda a tese. Então, a questão não houve uma limitação, mas foi um ano intenso. E foi um ano de virada, assim, do doutorado, né? Acho que a gente até pode entrar nesse assunto, mas o doutorado, ele promove muitas transformações, assim, né? No percurso. E essas transformações, elas não são só acadêmicas, elas são pessoais também. Pois, isso liga precisamente ao que ia perguntar de seguida, que é o que é que descobriste, assim, o que é que resultou esta investigação, seja, pronto, a investigação em si, mas mesmo o teu processo como investigadora. Ana, não tem como responder isso só do ponto de vista técnico ou como investigadora, né? Sem descolar, sem comentar do aspecto pessoal também, porque de fato o doutoramento ele é muito transformador, é um processo muito intenso, e se a pessoa tem já uma jornada de trabalho, como era o meu caso, assim, a gente aprende várias coisas além dos artigos que nós lemos e das aulas incríveis que a gente tem durante o doutoramento. Mas aprendi, do ponto de vista técnico, muita coisa dentro das empresas. Aprendi o quanto, no meu caso, para minha proposta, como é claro, foi importante eu congregar e fazer essa conjunção entre o universo teórico e o universo prático. Eu jamais conseguiria fazer o que eu me propus se eu tivesse ficado só dentro dos livros e num ensaio crítico, o que eu acho que é super importante, mas no meu caso acho que faltaria alguma parte. Então eu aprendi muita coisa, assim, eu comecei realmente a enxergar o design de uma forma diferente depois que eu fiz o meu doutoramento, assim, então foi transformador do ponto de vista de conhecer o design, de entender isso, que eu já estou na área do design desde 2002, então eu já tinha muita informação, já tinha conhecimento, mas foi muito transformador do ponto de vista técnico, mas muito transformador também do ponto de vista pessoal, de não só saber ser mais produtiva, saber ser mais organizada, saber ser mais crítica
até, né? A gente, no doutoramento, a gente aprende a ser mais crítico, a gente aprende a não aceitar uma informação pronta, sem ter uma fonte, sem ter um porquê. A gente aprende a relativizar mais as coisas e entender que também tudo tem vários pontos de vistas, né? E todo esse processo de entender, de ser mais tolerante, de ser mais flexível, de ser mais organizado, de ter vários pontos de vista, a gente começa também a olhar para si, né? Para a nossa própria vida, e ser mais reflexivo e mais crítico com a nossa própria vida. Então, para mim, quando eu terminei o meu doutoramento, eu terminei ele em 2016, eu já trabalhava há quase 11 anos em 2 universidades. Eu já tinha sido gestora nessas 2 universidades, estava com o meu diploma já de doutora, ou seja, eu estava, em termos profissionais, eu já tinha entrado numa velocidade cruzeiro, eu já estava trabalhando há mais de uma década em 2 universidades que são muito boas, em lugares que eu adorava trabalhar e que eu me dava muito bem com as pessoas, com os professores, com os alunos, já estava com uma titulação de doutora. Mas eu percebi que para mim aquilo já não era suficiente, assim. O doutoramento me trouxe assim um pouco dessa intensidade para eu perceber que para minha vida também eu precisava fazer uma mudança. E aí eu fiquei mais 2 anos no Brasil e não consegui mais e fui embora. Pedi demissão das universidades, saí do Brasil e hoje continuo trabalhando com o ensino num outro formato, num formato online, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas a questão é que o doutoramento, todo esse processo de imersão, de transformação, não foi uma transformação, pelo menos para mim e para a maioria das pessoas que eu conheço, não foi uma transformação só intelectual. Ela é uma transformação pessoal também. Então, por que é importante termos investigação em design ao nível de doutoramento? Olha, eu considero que, infelizmente, não sei, ou felizmente, o design ele é ainda muito novo, né? Ainda é muito novo. Comparado com outras áreas, eu considero que a gente ainda... Eu não sei se é por uma questão de tempo, de existência, ou se é por uma questão de não ter um consenso ainda em relação à área, mas eu acho que é muito importante a gente discutir sobre design, a gente falar em relação às aplicações do design, não num sentido do que é certo, do que é errado, mas sobretudo num sentido de fazer com que as pessoas que não são designers, a sociedade como um todo, perceba o que é design e sobretudo usufrua disso. E a gente consiga impactar a sociedade de uma forma mais significativa, eu diria, ou mais completa. E eu acho que no doutorado a gente tem é importante a gente ter esse momento de imersão, de reflexão, de dar realmente um salto profundo dentro disso para a gente também compreender de que formas a gente pode colaborar, de que formas o design pode se desdobrar. E por isso que eu acho que o doutoramento é um momento onde a gente faz essa reflexão mais aprofundada, mas aí fica uma impressão minha, é claro, que eu acho que a gente tem que ter toda essa inquietação, tem que ter toda essa discussão, e o doutorado é super importante, é fundamental para isso, mas a gente não pode deixar ele só dentro da academia. A gente precisa pegar toda essa massa de discussão e todo esse conhecimento que a gente gera e todos esses insights, e a gente precisa de fato trazer isso para o mundo lá fora, digamos assim, né? Então, mas eu acho que as pesquisas, hoje em dia tem muitas pesquisas que estão sendo cada vez mais práticas, sobretudo no design, né, que tem também uma vertente prática muito, muito grande. Já estamos nesse caminho, felizmente, e o doutorado ele é o protagonista de tudo isso, né? A investigação que faz a gente poder criar toda essa discussão mais aprofundada. Uhum.
Agora, focando mais no tempo em que estiveste cá na Faculdade de Arquitetura e a ter este momento dentro do doutoramento de design de cá, quais é que sentiste que foram os pontos fortes da experiência cá na Faculdade de Arquitetura? Olha, bom, primeiro para mim, ter o contraponto da Rita, como minha co-orientadora, como uma designer que tem um outro repertório acadêmico, como é claro, a gente fez formações em lugares diferentes, em países diferentes, em universidades diferentes, beber um pouco dessa compreensão de como que o design é compreendido aqui, para até eu refletir se aquela discussão que eu estava criando lá, se tem alguns pontos de convergência ou tinha alguns pontos de divergência, né? Então isso, para mim, esses embates assim culturais, de correntes acadêmicas, até filosóficas do design, eles foram bem importantes para eu entender o que eu estava fazendo lá no Brasil e até para validar aqui. Então, acho que essa troca cultural, para mim, foi muito rica. Ela acontecia primeiro, claro, na figura da Rita, que era minha co-orientadora, mas nas poucas disciplinas que eu fiz, mas que foram muito produtivas também nessa troca com os colegas. Até, por exemplo, disciplina de metodologia científica. Eu fiz essa disciplina depois de já ter feito toda a minha coleta de dados no Brasil, até para eu entender ainda mais tudo que eu tinha feito e para conseguir explicar isso de uma forma fidedigna na minha tese, e com outro olhar, e com pessoas que têm um repertório diferente. Então foi muito bom, assim, eu recomendo todo mundo que pudesse ter a oportunidade assim, de ter uma experiência de intercâmbio, sobretudo no doutoramento, é bem interessante. Uhum. E há algum ponto que tivesse achado na altura que podia ser melhorado neste intercâmbio que é feito? Não, por parte da Universidade de Lisboa, não. Eu acho que a questão que a gente sempre pensa, assim, quando acaba o doutoramento, né, que a gente pensa assim, olha, acho que isso poderia ter sido diferente, para mim foi uma questão de tempo, né? Apesar de eu ter terminado o doutoramento relativamente rápido, no Brasil a gente faz em 4 anos, eu terminei em 3 anos e meio, eu fiquei com a sensação de que eu queria ter tido mais tempo aqui em Portugal, só tive 1 ano, para pegar o resultado da minha pesquisa, que era um framework para as empresas gerirem o design de uma forma mais integral, em todos os níveis, não só operacional, mas tático e estratégico também. Mas eu queria pegar esse framework e eu queria aplicar ele dentro de empresas portuguesas. Eu peguei o framework e eu só validei ele com pessoas do Brasil, com pessoas aqui de Portugal, acadêmicos, pessoas de empresas, e para as pessoas perceberem se esse framework fazia sentido. Mas eu queria fazer o quê? Eu queria pegar esse meu framework que foi criado no Brasil e aplicar aqui em Portugal. Uhum. Então, isso poderia ser melhorado, mas, de novo, não é uma questão de Universidade de Lisboa, foi uma questão de tempo. Pois. Puramente de tempo. Pois, então, lá está, se te perguntar, por exemplo, o que é que não está na tese, o que é que fizeste que acabou por não entrar? E o que é que pronto, já percebi o que é que não fizeste que gostarias de ter feito, que seria essa parte da aplicabilidade, mas então o que é que fizeste que acabou por não entrar? Não, acho que até das coisas que eu fiz, todas entraram, inclusive a mudança ali dos meus objetivos. Eu realmente fiz eu ouvi na minha banca que a minha tese ela era muito didática. Eu realmente deixei a tese bem didática, eu coloquei tudo, muito que eu fiz ali. O que eu gostaria, o que eu não fiz e gostaria de ter feito, mas isso, quem sabe, para uma outra oportunidade, foi mesmo colocar o framework em prática e aí descrever toda essa prática, como que foi, mas de resto eu coloquei, sim, tudo que eu queria. Uhum. Isso é algo que, lá está, por exemplo, agora, como essa parte ficou de fora, é algo que acabas por ter como objetivo para um pós-doutoramento ou para...
ficou na tua cabeça, né, eu vou em breve ou daqui a uns anos vou tentar avançar com isto? Ficou, claro. Tanto é que atualmente, aqui na Universidade de Lisboa e no momento de pós-doutorado, a minha ideia sim, entrar dentro de empresas portuguesas e fazer uma inserção desse design de uma forma como eu vi no meu doutorado que dava para fazer e que eu gostaria de fazer. E num sentido de não só aplicar esse framework, talvez aplicar o framework, mas ele mais flexibilizado para uma realidade portuguesa ou para uma realidade das empresas daqui, já que lá eu estava trabalhando com empresas tão grandes e se calhar aqui eu não consiga ter acesso a essas empresas tão grandes, sejam empresas menores, mas sim, ficou essa sementinha e eu quero ainda colocar isso em prática no âmbito do pós-doutoramento. Muito bem. Então, finalmente, o que é que gostavas que te tivessem dito quando começaste? Para não trabalhar 60 horas fazendo doutorado. Sem dúvida. Brincadeiras à parte, mas nem tanta brincadeira, porque realmente não façam isso, tá? Não é recomendável, não é saudável. Mas eu acho que uma dedicação exclusiva para o doutoramento. Eu não tive, assim, essa advertência, eu continuei trabalhando e eu não quis parar de trabalhar, mas no fim das contas eu percebi que o ano que eu me dediquei exclusivamente, que foi aqui na Universidade de Lisboa, aqui em Portugal, foi o ano que eu me apaixonei pela minha tese, foi o ano que eu me conectei mesmo com a minha tese, a gente criou um casamento, eu abracei a minha tese e foi o ano mais produtivo dos meus 3 anos e meio, assim. Então, eu acho que eu gostaria de ter ouvido assim, Bruna, para e te foca só no doutorado. Isso eu não ouvi, mas pronto, no fim ainda o saldo foi positivo. Sim. Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Obrigada pela participação. Foi uma honra mesmo estar aqui com vocês. Obrigada.